Bom, continuando aqui nosso curso de roteiro, eu queria falar de elementos de futuro e anúncio, mas eu resolvi mudar, voltar um pouco, né, para tornar um pouco mais claro certos elementos do roteiro, como, por exemplo, a premissa. Premissa, não é? O que vem a ser a premissa? O que vem a ser a premissa? A premissa é basicamente tudo aquilo que é pré-existente ao a situação, tudo aquilo que é pré-existente e quando o protagonista já ele começa a se movimentar em direção ao seu objetivo. São aquelas circunstâncias, né, já existentes no roteiro, circunstâncias que provocaram um conflito e que estão ali muito antes de você escrever fade in. Isso é premissa. Quando Guerra nas Estrelas começa, depois nós aprendemos já a guerra, né? O conflito entre o Império e a rebelião já dura muito tempo. Já está durando, pelo que eu entendi, décadas, anos pelo menos, muito antes de Luke Skywalker se entrar na história. Ou quando começa o show de Truman. Quando o filme começa, o show de Truman já existe, já, pelo que eu entendi, há mais de 30 anos. Desde o início da vida até quando o filme começa, o show de Truman já está no ar há mais de 30 anos. Mas o filme só começa quando o personagem principal, Jim Carrey, começa a suspeitar daquela realidade, começa a questionar aquela realidade, ou começa a se movimentar naquela direção. Quando Casablanca começa, a Guerra Mundial já está rolando. Só que o Rick não quer mais saber de nada, não quer mais saber de apoiar nenhuma causa nobre, quer saber de si mesmo. Mas o conflito entre o mundo livre e os nazistas já rola já há um bom tempo. A França já tinha sido ocupada. Então, é importante saber disso, porque saber quando você vai posicionar, quando você vai começar a sua história, que ponto você vai começar a sua história para aumentar o impacto dramático dela, não é? Isso é muito importante, a premissa, para você saber quando começa a história. É uma decisão criativa das mais importantes. E quando você começa a história, muitas vezes você começa mostrando o poder daquilo que o personagem principal vai enfrentar, não é? Você começa Tubarão já mostrando o poder tenebroso, mostrando a ferocidade e a crueldade do tubarão que devora aquela linda menina, né? Só depois você vai conhecer a história do xerife Brody, que é um tiro de Nova York que se mudou para
aquele município, aquele condado, mesmo tendo medo de água. Então, isso, de certa forma, essa premissa nos traz também ter uma relação direta com a história. Vamos mudar um pouco, falar também do clímax. Queria falar um pouco, eu sei que não está conectado. A premissa é o circunstância já existente antes do início do propriamente dito, do filme, propriamente dito. Antes do fade-in. Antes do... E o clímax? Clímax. O clímax é... Queria pormenorizar essa questão do clímax. Porque o clímax, ele exige que ele tenha significado, é uma mudança. Essa mudança tem que ter um significado. Tem que ter a mudança. O filme exige uma mudança significativa, uma mudança maximizada, uma mudança absoluta, uma mudança irreversível, uma mudança de vetores, digamos assim. Como assim, Isaac, vetores? Ou do positivo para o negativo, ou do negativo para o positivo. Claro que você pode rechear isso com ironia, mas que a mudança está lá. Né? A mudança está lá. Não precisar de... Você não precisa necessário. Você não precisa apelar para barulho, você não precisa apelar para efeitos especiais, você não precisa apelar para violência. Não necessariamente. Pode ser uma cena, inclusive, silenciosa, mas a mudança está lá. A mudança está lá. Um exemplo bem didático, o filme Gente Como a Gente. Não tem. É uma cena que o personagem, que eu considero inclusive o principal, que é o do Donald Sutherland, e não do garoto, que eu achava que era o principal, agora já não concordo. Mas quando ele percebe que a mulher dele, a Mary Tyler Moore, não só culpa o garoto pela morte do seu filho primogênito, como é incapaz de amar o seu outro filho, de perdoar, ou enfim, de ser uma família, quando ele percebe isso, né? Com desespero silencioso. E depois disso vem a Mary Tyler Moore bem de forma simples, clara e quieta, uma cena simples, clara, quietamente faz as malas e pega o táxi e vai embora. Ou seja, vai embora da família, aquele casamento é desfeito, mas é uma mudança. É claro que existe uma ironia, porque de certa forma ela ir embora, ela salva o filho, né? Porque agora você vai ter uma família de duas pessoas, pai e filho, mas que se amam, que se respeitam. Mas é um final negativo, porque a mãe vai embora. Não é? O filme também, drama de tribunal, questões de honra. Pode ser também com Tom Cruise, pode ser também considerado um final negativo, porque os dois soldados eles perdem o posto do
do exército são dispensados sem honra. Né? É com uma ironia. Essa é a... Mas eles aprendem o valor da vida humana. Quer dizer, apesar de... E o outro comandante o general do Jack Nixon é preso, pleno tribunal, mas é uma coisa, mas é um final. Pode ser considerado positivo, mas eu considero negativo porque os outros perdem. Mas perdem o posto. Mas aprende a lição. Estão ali para defender os mais fracos e não para fazer valer o código vermelho. Enfim, essa questão do clímax é muito importante, porque você tem que dar ao público aquilo que ele quer, mas não exatamente da maneira que ele quer, não da maneira que ele espera. Você tem que unir a expectativa com a imprevisibilidade. Isso é frase do William Goldman. Né? Você tem que ter essa capacidade de entregar o produto, não frustrar o público, mas ao mesmo tempo não fazê-lo chafurdar na mediocridade. Depois nós continuamos esse debate aí. Próxima aula. Até lá.